Senhor a todos, aqui é o Evangelista Eugênio do Espírito Santo. Estamos com a lição Jovens, hoje, sábado, já um pouco tarde até postando, mas estamos ainda postando a lição número 4 para você. O tema dessa lição fala do relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Já queria estar convidando você para você adquirir o livro O Plano de Deus para a Humanidade, meu amigo presbítero Abílio de Souza, aqui da cidade onde eu moro. Esse livro ele custa R$25, fala sobre o plano de Deus para a humanidade. Se você quiser adquirir, me procura aí, fala comigo, manda para mim alguma coisa e eu respondo para você, tá bom? Vamos lá então com a lição de jovens. A razão da nossa esperança é essa lição, a lição desse trimestre. O relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. O texto aqui fala: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro capítulo 12, versículo 13 ao versículo 14. E a síntese é: as escrituras ensinam que o cristão deve se submeter às autoridades constituídas, porque toda autoridade provém de Deus, com o propósito de punir o mal e beneficiar a vida em sociedade. Aqui nós já observamos essa escrita, essa síntese aqui, falando a respeito de se submeter às autoridades. Algo que algumas pessoas não aceitam se submeter, e começa o próprio testemunho do cristão, ele ser sujeito a toda a ordenação humana. E por quê? Toda a ordenação humana? Por causa do amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores. Desculpa aí o barulho aí, que nós estamos no meio do centro, às vezes faz uns barulhos aí na rua. E aqui nós vemos 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14, falando a respeito dessa autoridade, que é uma ordenação humana por amor do Senhor. E precisamos então estar nos relacionando bem com o Estado e com os superiores, com as autoridades constituídas. Aí nós vemos, na introdução, diz assim: nessa seção de sua carta, Pedro passa a tratar os aspectos práticos da vida cristã, especialmente sobre deveres e responsabilidades sociais. Nitidamente, a epístola petrina de Pedro, demonstra a dupla cidadania dos discípulos de Cristo, ao mesmo tempo que somos chamados de peregrinos por causa de nossa cidadania celestial. Pedro conclama os crentes a se submeterem livremente a todas as autoridades. Desculpa, meu filho fica fazendo sinal aqui atrás, tá parecendo aquelas... Davi, você quer aparecer? Eu vou parar um pouquinho o vídeo para você ver o Davi aqui. Vem aqui, Davi. Ele quer aparecer. É o Davi. O Davi tem um canal, Davi Brenner do Espírito Santo. Inscreva-se no canal do Davi. Eu tenho que rir até porque... Tá bom, agora já apareceu. Vai pra lá. Continuando aqui, viu? Tá, continuando aqui. Pedro conclama os crentes a se submeterem livremente a todas as autoridades legítimas, numa clara alusão à cidadania terrena. A mensagem que o apóstolo está transmitindo é que não importa o tipo de governo humano, seja monarquia, república, toda autoridade provém de Deus. Desse modo, o governo civil, assim como tudo mais na vida, está sujeito à lei do Criador. Este é o tema da presente lição. Aqui nós observamos que todas as autoridades, reis ou todas, elas têm que ser respeitadas. O bom exemplo, então, do crente. O crente que anda corretamente, ele está respeitando as autoridades. Se não anda corretamente, não está respeitando a autoridade, passa a estar indo na contramão, não na contramão do mundo, mas passa a estar junto com aqueles que praticam
as coisas erradas, sendo que as autoridades foram constituídas e colocadas para corrigir as coisas erradas. A conduta exemplar dos peregrinos, abstendo-se das paixões carnais. Esse é o primeiro tópico, e ele fala aqui, Pedro se dirige aos crentes como peregrinos e forasteiros. Por que peregrinos e forasteiros? Porque na verdade nós estamos apenas de passagem, nós estamos passando por esse planeta, nós não somos daqui, estamos de passagem, e Pedro, ele trata aqui, em tom amoroso, como diz na lição, como crentes, peregrinos e forasteiros. E aqui ele fala que enquanto cidadãos de uma pátria, os crentes precisam abster-se das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Abster-se aqui tem o sentido de manter-se continuamente longe, afastado dos desejos pecaminosos. Por causa de sua natureza pecadora, o homem se encontra numa luta interna da carne contra o espírito. Gálatas 5,17. Se por um lado queremos obedecer à lei moral de Deus, por outro somos inclinados a cumprir os desejos da nossa velha natureza. Então, na verdade, nós, quando olhamos aqui o texto da conduta dos peregrinos, ele vai falar aqui das paixões carnais, que eu estava lendo para você, vai falar da abstinência cristã e de exemplos de conduta. Dentro do texto de Pedro, quando nós falamos dessa paixão carnal, das paixões carnais, ou seja, o desejo da nossa carne. Qual é o desejo da carne? Pecar. Ela é inclinada a fazer o mal, é inclinada em fazer o desejo corrompido da carne, que é praticar o pecado. Praticar, por isso paixões carnais, praticar todo tipo de pecado. Esse é o desejo da nossa natureza, o desejo da nossa carne. Então, o velho homem, o que não é nascido de novo, chamado de velho homem, é o que pratica as coisas desse mundo, a velha carne. Quando passa a ser um novo homem, ele passa a ter uma nova atitude de vida. As coisas que fazia outrora, ele passa a não fazer mais, porque agora ele é uma nova criatura, então as paixões carnais vão ser deixadas de lado. Começa a lição falando a respeito disso, conduta exemplar dos peregrinos. Quando nós temos uma boa conduta, as pessoas desse mundo, que ainda não aceitaram a Cristo, elas vão observar o caráter e conduta daqueles que se dizem cristãos. E nós vemos aqui, o cristão não pode se esquecer das armadilhas do seu coração, o que as suas percepções são plenamente confiáveis, somente com a ajuda do Santo Espírito, o crente é capaz de vencer essa guerra interna. E com a vitória dessa guerra interna, você passa a ser um testemunho dentro desse mundo que você vive, no qual você é um peregrino, só está de passagem. Aqui ele fala no segundo, abstinência cristã. A abstinência é uma virtude cristã. Uma vez exercitada, ela leva o cristão a abdicar não somente do consumo de bebidas, álcool, substâncias, mas de toda atividade que provoque algum tipo de dependência. Ele passa a largar de todos os vícios, quer seja algo da carne, quer seja uma bebida, um cigarro, uma droga, ele passa a fazer uma troca e passa a abster-se disso. Numa era caracterizada pela sensualidade e por vários tipos de compulsão, depois ele fala aqui de smartphones, jogos, seriados, mídias sociais, que está escrito aqui o comentarista, saber se privar de algumas condutas e práticas é crucial para que tenhamos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Então, abster-se é você deixar de lado as coisas que te viciam, que te impedem de chegar a Deus. Pois se você não se abster-se dessas coisas, você vai ter menos intimidade com o Senhor, menos contato com o Senhor. E aqui ele fala, recomendado pelas Escrituras, o jejum é importante hábito de abstinência. O que é? Abster-se da alimentação, da vontade do corpo, de se alimentar, para quê? Para ter uma intimidade maior com o Senhor. E o outro 3, ele vai falar aqui, exemplos de conduta. Pedro prossegue
instando os cristãos a manterem uma conduta exemplar no meio dos descrentes. Como que seria essa conduta exemplar? Dar testemunho. É estar no meio de outras pessoas que não servem a Deus, mas dar testemunhos daquele no qual nós servimos, na nossa fé. E aí ele diz, naquela altura os discípulos de Jesus eram falsa e injustamente acusados por diversos crimes e delitos. É até engraçado que em Atos, quando fala da igreja reunida, era perseguida, quando eles dividiam tudo no partir do pão, no comer o pão, alguns achavam que eles eram pessoas que se alimentavam da carne de outras pessoas. Engraçado isso, e de sangue também, quando era falado. Então até nisso eles eram acusados. E aí diz que, em vez de argumentar com palavras, eles deveriam provar a sua inocência e integridade moral por meio de uma vida exemplar revelada nas boas obras. Então, o exemplo de conduta, ele vai contar muito para esse mundo, para as pessoas que vivem nesse mundo, olharem e saberem que você é diferente, que você tem uma vida com Cristo. O tópico 2, ele vai falar aqui, ó, o cristão e o Estado. Submissão às autoridades. Segundo o raciocínio do tópico anterior, uma importante maneira do cristão ser exemplo é submetendo-se às autoridades constituídas. E aí eles citam Paulo em Romanos 13, versículo 1 a 3. Pedro igualmente enfatiza que toda autoridade foi estabelecida por Deus. As autoridades constituídas, reis, governantes, legisladores, magistrados e outros detentores de poder, portanto, receberam de Deus delegação para exercerem suas atividades, promover o bem. Quando nós vemos uma autoridade, você pode ver, eles estão promovendo o bem. Eles estão procurando cumprir a lei para trazer o quê? Uma boa vida aos cidadãos aqui na terra, para viverem bem. Por isso a Bíblia diz para escolher bons governantes para que fique em paz a cidade, para que as pessoas vivam em paz. E os governantes, eles são constituídos por Deus. E nós, como servos do Senhor, nós temos que o quê? Obedecer às autoridades, ser um exemplo em meio às autoridades. Eu vou dizer para você que aqueles que são bons exemplos e buscam fazer o bem, as autoridades agradecem, porque não traz trabalho para eles, como alguns que fazem o mal e trazem muito trabalho para eles. Obediência ao Estado. Em nossos dias, vivendo sob um regime democrático de direito, a Igreja submete-se à autoridades e às leis emanadas do Estado. O que é o Estado? É o povo organizado política e juridicamente que exerce sua soberania dentro de um território. Diz que denota incompatível com a fé cristã uma conduta de rebeldia, revolução e desrespeito à ordem pública. O cristão é um cidadão exemplar, pois além de exigir os seus direitos, é cônscio dos seus deveres com a sociedade e com o poder público. Nós temos deveres, temos direitos também, mas temos deveres como cidadãos, como pessoas comuns, cidadãos comuns. É claro que a diferença que tem que existir é que nós não somos cidadãos que vão trazer transtorno para o Estado, que vão fazer baderna, fazer coisas contra o Estado, mas nós vamos testemunhar de ser cidadãos, bons cidadãos. E aqui ele diz, em sua conduta diária, o dever do crente atenta para o cumprimento de leis, regras impostas, não somente na natureza penal, mas também civis, trabalhistas, fiscais, trânsito, ambientais, eleitorais, etc. Nós temos deveres, obrigações para cumprir. Como nós somos crentes, nós temos os nossos deveres e obrigações. É claro que ele diz aqui, a única autoridade absoluta é Deus, logo,
Sempre que o governo confrontar os princípios morais e espirituais contidos nas Escrituras, o cristão deve se preocupar em obedecer mais a Deus do que aos homens. Atos 5, 27 e 29. E é por isso que, quando se fala em política, a vantagem de ter também políticos evangélicos trabalhando na ajuda das leis, para votar contra leis que são terríveis, mas também de trazer boas leis segundo as Escrituras Sagradas. E aqui nós vemos o 3, liberdade do cristão. Independentemente de forma de governo, o cristão é livre. A liberdade é um princípio essencial no cristianismo e serviu de base para a formatação dos valores do mundo ocidental. Assim, ao se submeter à autoridade do Estado, o cristão não faz na condição de escravo, mas de pessoa livre. Todavia, a liberdade não pode ser utilizada como pretexto para práticas de atos maliciosos. Então, nós temos a liberdade para quê? Liberdade, não libertinagem. E como cristãos, nós temos a liberdade. E como cidadãos, se você anda como um cristão corretamente, é claro que você vai andar como um cidadão livre também. Tópico 3 e último. O cristão e os seus superiores. A submissão aos senhores. Tendo tratado do relacionamento do salvo com as autoridades, o apóstolo passa agora ao âmbito dos relacionamentos privados. Ele admoesta os servos cristãos a se submeterem aos seus senhores. Pelo emprego, o termo grego oiketai, que designava o escravo doméstico, uma espécie de empregado ou servente da casa. A menção deles nas páginas do Novo Testamento é um claro indicativo da posição de igualdade humana que eles ocupavam na comunidade de fé. Enquanto a sociedade os tratava com desprezo, para os cristãos, eles são irmãos em Cristo, dignos de receberem ensinamentos. O cristão e os seus superiores. Então aqui nós observamos essa submissão aos senhores, esse relacionamento do salvo com as autoridades. Nós, salvos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos se submeter. Eles são aqueles que cuidam da ordem. Eles são. Então, como eles cuidam da ordem, nós devemos o quê? Nos submeter. Ser submissos à autoridade que foi constituída por Deus. E aqui nós vamos ver, numa época em que havia no Império Romano mais de 60 milhões de escravos, dentre os quais muitos cristãos, o conselho era para que eles se portassem com respeito aos seus superiores. É o que nós devemos fazer também com as autoridades que foram submissas, foram colocadas. Portanto, o emprego cristão, daí ele fala aqui, por certo, hoje as relações de trabalho são muito diferentes. Os empregados gozam de maior liberdade e possuem uma série de direitos trabalhistas assegurados. Assim, ao aplicarmos o ensinamento de Pedro para a vida contemporânea, devemos ter em mente o princípio ali contido, submissão por amor ao Senhor. Então aqui nós observamos também que o empregado, ele vai se submeter sim ao chefe, ao patrão. Por quê? Porque ele teme a Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Teme a Deus, você vai ser um bom funcionário também. Seguindo os passos de Jesus, por que devemos ter esse tipo de comportamento? E aqui ele vai falar de Jesus, o melhor exemplo, modelo, sendo injustiçado, maltratado, perseguido, em nosso lugar, não revidou. Ou ameaçou seus algozes? Não. Então ele é aquele que é o maior exemplo para nós. Nós devemos imitar os passos de Jesus. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Aqui está falando do reino que dos homens é diferente do reino de Deus.
porque no reino de Deus nós não devemos maltratar os nossos inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles. É diferente do reino dos homens. E o último ali, a crise da autoridade. Vivemos um tempo de verdadeira crise de valores e referenciais. Uma característica nociva da pós-modernidade é exatamente a perda da noção de autoridade, com alunos que não respeitam professores, filhos que insurgem contra os pais e jovens que confrontam diretamente os mais velhos. É o tipo de rebeldia que nós vemos hoje no mundo. E por isso, esse mundo está dessa forma, há esse caos na sociedade. Por essa razão, o princípio de submissão e autoridade, que se extrai da mensagem da carta em estudo, é muito atual, servindo como valiosa diretriz para a vida em comunidade. É dentro dessa carta que nós vemos que Pedro escreveu, que é o que nós vivemos hoje, a dificuldade hoje. E a conclusão diz que aqui que o verdadeiro cristão, o exercício da boa cidadania é a marca dele. O crente honra a Deus, respeita o governo civil, essas autoridades, contribuem para as autoridades, e o testemunho cristão começa em Jerusalém, mas alcança os confins do mundo. Atos 1:8 começa aqui na sua própria cidade, sendo um bom cidadão. Um bom cidadão no céu só pode ser bom cidadão no céu se for um bom cidadão aqui na terra. Assim como os cristãos primitivos abalaram o mundo em sua época, chegando a Roma, a capital política do mundo, de então, ainda hoje os seguidores de Cristo têm a incumbência de agirem como sal da terra e luz do mundo, como uma religião verdadeiramente profética na esfera pública. É o que nós vivemos hoje. Lição de Jovens, Deus abençoe tua vida, obrigado. Curta lá, ajuda-nos a divulgar o canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo, e também ouça, veja, assista o meu outro canal Juninho Espírito Santo e o do meu filhinho Davi Breno do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, espero que você curta, espero que você comente, espero que você ajude nós a divulgarmos esse canal. A paz do Senhor, um abraço e até.